Gente, boa noite. Hoje a nossa live, né? A nossa conferência vai ser com a professora Gabriele. Vocês estão me ouvindo, gente? Hoje a gente vai falar sobre bibliotecas diante da pandemia de Covid-19 com a professora Gabriele. Porque o pessoal disse que estava muito, eu pensei que fosse o meu. Oi, professora. Oi, boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Joia. Ai, que ótimo. Eu vou te apresentar aqui rapidinho. Oi? Vamos começar então? Vou te apresentar aqui rapidinho para o pessoal que não te conhece, mas acho que vão ser poucos os que não te conhecem, né, gente? É a professora Gabriele Thanos, Francine Thanos, ela é formada na UFMG, na Federal de Minas, em Biblioteconomia, fez um mestrado e um doutorado também na UFMG. Hoje ela é professora na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é também a coordenadora do curso de biblioteconomia, né, professora? Da UFRN. E hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre as bibliotecas diante da pandemia de Covid. Aí, como a gente tinha combinado, de 30 a 35 minutos, quando faltar uns 5 minutinhos, eu vou colocar um papel com um número aqui, tá bom? Tudo bem. Pode Então, ficar boa à noite. vontade. Obrigada. Boa noite. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Débora, né? E aos envolvidos no projeto duas vezes. Primeiro, pelo convite e segundo, por esperar, porque esse convite chegou até mim na semana passada e eu, na semana passada, estava um pouco tumultuado do ponto de vista administrativo, que acabou, então, me deixando um pouco estressada, né? Como todos já sabem aí, quarentena não é férias. E eu que estou em casa, né, uma pessoa aí pessoa privilegiada na modalidade de teletrabalho, trabalhei um pouco do ponto de vista aí da coordenação, inclusive respondendo algumas pesquisas de mestrando sobre o ensino da biblioteconomia. Bom, aí essa semana eu pensei em articular justamente algo que envolvesse o nosso contexto, esse momento que a gente está vivendo. E aí, então, eu vou passar rapidamente por essa questão do Covid, né, da pandemia, porque o público é diversificado, então eu vou contextualizar de modo breve. E acho que de modo óbvio também, porque está todo mundo aí acompanhando a televisão, as mídias, né, as publicações científicas. Então vamos lá. A pandemia, o Covid, ele teve o primeiro caso em dezembro, na China, em 2019, mas foi só em março de 2020 que foi decretado, então, pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia. Essa pandemia compreende um número de casos da doença acima do esperado, afetando vários países, né, continentes. No dia 12 de abril, na sexta-feira, na Páscoa, eu olhei os países que não foram atingidos. São uma minoria, né? Turcomenistão, Ilha do Pacífico, Coreia do Norte, isso até domingo, né? É provável que isso também já tenha mudado. E aí, na Páscoa, eu estava trabalhando também, né, na modalidade de teletrabalho, em casa, né, de quarentena, porque aí, só vamos fazer uma brincadeira, só o Jesus Cristo que vai ressuscitar nessa história, né? Cabe a nós continuarmos isolados na nossa casa e trabalhando, né, à medida do possível. Então, o Covid, como todos já sabem, é da família do vírus que causa uma infecção respiratória. Só que esse vírus, em especial, ele causa uma grave crise respiratória e é altamente contagioso e mortal. Já levou milhares de mortos no mundo. No Brasil, já passamos aí de mais de 1.000 mortos. E aí vale a pena lembrar que esses números, né, não são retrato fiel. No Brasil, infelizmente, muitos casos não foram notificados, não tem exame para todo mundo. Tem gente agora que tire da certidão de óbito a causa da morte. Inclusive, tem rolado nas redes sociais uns vídeos, inclusive chocantes, né? Um que mais me chamou a atenção foi de um pai que tinha perdido o filho e ele queria que tirasse da certidão de óbito para não prejudicar o governo, né? Para não prejudicar o presidente Bolsonaro. Então, tá acontecendo de tudo, é muita informação.
E para não levar, né, o colapso do Sistema Único de Saúde, a gente entrou nessa quarentena e não sem conflitos, né? Inclusive, tem gente no Brasil que continua ainda contra essa quarentena, contra o distanciamento social. Inclusive, tem alguns brasileiros que estão zombando dessa situação. Tem até vídeo novamente rolando nas redes sociais de até gente dançando com caixão. E eu pergunto se esse povo aí é gente, né? Porque zombar né, da morte do outro, eu acho que nós estamos fracassando aí como humanidade. Mas então, esse isolamento social, né, vale lembrar que ele ocorreu ele tem ocorrendo, né, ele está ocorrendo em diversos países, justamente por conta da transmissão também comunitária. A gente já não sabe mais a origem, então, do vírus, não consegue rastrear. Por isso é tão importante, então, a gente ficar, todos nós aí, isolados. E vale lembrar que esse distanciamento ele ocorreu como iniciativa das universidades, dos institutos de pesquisa, que se mobilizaram juntamente com alguns governos, com alguns municípios, porque do ponto de vista do governo federal, né, o nosso presidente chamou isso aí de uma gripezinha. E aí, ridicularizando, inclusive, a situação, mostrando total despreparo, né? Ou mesmo maldade, porque em meio a essa quarentena, a essa pandemia, ele foi para manifestação, ele foi para as ruas, continua indo para as ruas, e nem limpar o nariz aí, ele está sabendo, né? Porque também está circulando uns vídeos aí que Gente, a gente teve um problema técnico aqui, tá bom? Acho que a live caiu com a professora Thanos. Então eu vou chamar ela de novo. E aí, gente, vamos lembrar. voltamos. Você estava falando da hora que o presidente não estava sabendo nem assar o nariz, nem limpar o nariz direito, né? Bom, então, só tô dando esse contexto aí geral para quem chegou agora, mas eu acredito que já todo mundo sabe, né, o que significa pandemia, Covid. E aí, dentro dessas últimas notícias, circulou também a questão do auxílio financeiro, que até foi levantado, inclusive, pela professora Daniela. E eu também andei refletindo sobre esse auxílio, que não chega a ser nem um salário mínimo, que já é um salário mínimo. Ele chegou tarde, ele chegou sem planejamento, e o governo sequer se preocupou com aqueles que não tinham acesso a essa informação, acesso à internet, os mais vulneráveis ainda. E aí, diante disso tudo, eu pensei, como que as bibliotecas poderiam, então, contribuir? Porque eu confesso que as bibliotecas públicas, em alguma medida, né, passou pela minha cabeça que elas poderiam ter ajudado nesse acesso às tecnologias, ao cadastro, mas essa minha ideia nem iria para frente porque não somos serviços essenciais, né? Então, isso não é, as bibliotecas não são vistas como serviços essenciais aí pelo governo federal, pela Constituição, mas é algo para a gente refletir e foi daí então que eu tirei uma pergunta. Afinal, o que podemos falar sobre bibliotecas diante da pandemia do Covid-19, né? Estão sendo elas contemporâneas ou mais do mesmo? Que é o tema da minha fala. Como o público também é diversificado, né? Eu espero que eu esteja falando aí para alunos de biblioteconomia, para profissionais de várias aí, regiões brasileiras, ou quiçá também fora. A gente, quando vai falar da biblioteconomia, começa pela etimologia da palavra, né? O caminho ali mais comum e o primeiro, que todos já devem saber, acredito também, que vem do Biblion, livro, TEC, caixa, depósito. Aí depois a gente vai também para o dicionário, que vai falar que é uma coleção de livros e manuscritos, sala ou edifício onde está a coleção,
móveis, estantes destinados a armazenar, conservar documentos. Então, do ponto de vista etimológico e do ponto de vista do dicionário, é uma visão restrita, né? Do senso comum, inclusive, e não é a que a gente trabalha nos cursos de biblioteconomia, não é a que a gente trabalha na academia. Nós mobilizamos a literatura científica. Diante, então, de um conceito de biblioteca, dentre vários outros conceitos, eu elegi o do David Lanks, que vai falar que biblioteca como espaço social de engajamento, cuja missão é melhorar uma sociedade, facilitando a criação do conhecimento em uma comunidade. Por que eu escolhi o conceito do David Lanks? Porque ele vai falar da nova biblioteconomia. E eu tenho acompanhado algumas lives também que se tem tocado nesse assunto. Então, para ficar mais claro o que é essa nova biblioteconomia, que a gente vai ter também outras designações, como, por exemplo, biblioteconomia crítica, biblioteconomia política, biblioteconomia alternativa, guerrilheira, radical, subversiva, social. Todos esses termos, todos esses adjetivos têm como objetivo diferenciar a biblioteconomia da velha biblioteconomia, de uma biblioteconomia o quê? Tradicional, elitista, classista, uma biblioteconomia excludente. Então, é um termo que tem tomado aí uma proporção, né, inclusive na literatura, com vistas a diferenciar, a ser uma outra biblioteconomia. Então, quando a gente fala dessa biblioteconomia tradicional, a gente encontra sim na literatura a defesa de bibliotecas para poucos, de bibliotecas fechadas, nada convidativas, que eram irrelevantes para a sociedade. Há nessa defesa dessa antiga biblioteconomia, inclusive, uma clara definição de cultura como a cultura sendo a cultura da elite, alta cultura. Né? E a elite que detém o poder econômico, o poder político, acaba fazendo o quê? A perpetuação desse poder, dos bens culturais, do acesso, de uma instituição social que deveria ser para todos, mas que esse todos não chegou a acessar. Né? Uma manutenção tão clara ali da ordem, excluindo o proletariado, as classes populares, a população em geral. Né? Então, a maior parte, de fato, da população brasileira ficou, então, à margem desses serviços, então, da biblioteconomia. Encontramos também nessa literatura da biblioteconomia a defesa da imparcialidade, da objetividade, da neutralidade e do profissional também, do bibliotecário, defendendo e acreditando que pode ser imparcial, né? Que deve ser neutro, objetivo para não se comprometer. Só que o comprometimento também demonstra uma posição política, inclusive. Né? Então, esse pensamento crítico que a gente está mobilizando hoje, né, ele não está presente nessa velha biblioteconomia, nessa biblioteconomia tradicional. Na verdade, a gente está chamando de velha porque a gente quer acreditar que ela é coisa do passado, mas não é tão bem assim. Né? Existem também alguns bibliotecários, ainda uma literatura aí mais conservadora. Tá? O usuário, para essa produção, ele vai ser aquele apenas que usa também o sistema, né? À vista. Então, o objetivo é a perpetuação do pensamento hegemônico. Tá? Bibliotecários e o ensino centrados na técnica, mais na organização do que na disseminação da informação, do conhecimento. Também não se questionavam os instrumentos de organização e as próprias ações de bibliotecários, né? Então, aceitava-se também tudo como se fosse algo natural, só que nada é natural, tá? Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas esse termo biblioteconomia social, como a própria Kátia Lindemann, que esteve aqui também na live, comentou, tem sido mais utilizado desde o CBBD, né? Inclusive, quando um evento da área se coloca essa temática, ela convoca também minimamente ali os bibliotecários profissionais para pensar. Sobre essa discussão da biblioteconomia social e o uso dos termos na literatura, eu fiz, junto com a bolsista de iniciação científica aqui da UFRN, a Daniela Cândido, publicamos inclusive um artigo que demonstra essa publicação, né? O uso da biblioteconomia social, ele vem de 85, que foi a origem mais antiga que a gente achou com a tese da Solange Mostafa, em que ela já falava dessa biblioteconomia social. Esse texto está publicado na revista Informação na Sociedade Contemporânea, do Departamento de Ciência da Informação que eu faço parte,
Inclusive, deixa aí já o convite aberto para todos mandarem artigos para a revista, tá? Então, diante desse contexto dessa biblioteconomia social, de pensamento crítico, progressista, o que a gente quer, né, o que a gente está defendendo aí, mais forte ultimamente, eu convoco também o conceito de contemporâneo. Mas não é o conceito de contemporâneo do ponto de vista da história, mas da filosofia, tá? Particularmente com Agamben. Então, não confundir idade contemporânea, né, pós-Revolução Francesa até os dias de hoje, embora tenhamos também autores das ciências sociais e humanas que vão falar que a gente já está na pós-modernidade desde o Muro de Berlim. E a gente também vai ter autores das ciências sociais e humanas falando que não somos pós-modernos, nem fomos modernos, né? Então tem uma discussão também sobre isso, tá? Mas aí eu quero que vocês entendam o conceito de contemporâneo. O que o Agamben vai falar? Eu vou citar ele aqui, abre aspas. É aquele que mantém, então, fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, mas o escuro. O contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever, mergulhando a pena nas trevas do presente. Então, ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem, né? Porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. É filosófico, é difícil, mas qual que é a imagem que melhor representa o conceito de contemporâneo? É acender um fósforo no escuro. O contemporâneo é aquele que vai perceber não a luz provocada pela luz, né, do fogo, com o fósforo aceso, mas o escuro, o entorno. E dentro do momento, ele consegue, inclusive, pensar o futuro, né? Ele não faz parte da normalidade, porque contemporâneo todos nós somos. Estamos na idade, né, contemporânea. Mas é necessário, então, olhar adiante, tá? Então, a ideia da biblioteconomia, que eu defendo como uma ciência social, né, desde o seu início, independente daqueles adjetivos, é aquela que busca a compreensão das relações e dos problemas sociais, especialmente relacionado com a informação, que passou a ser o objeto aí de estudo, tanto da biblioteconomia quanto da ciência da informação. Então, eu acredito que os bibliotecários sejam, então, aqueles profissionais capazes de ver essa escuridão e antever o futuro. Então, é muito importante aí o conceito de contemporâneo da filosofia, tá? Até porque não vai ser não é a primeira pandemia, não vai ser a última pandemia que nós todos vamos passar. Então, é necessário a gente refletir, né? Porque o que a gente vai, na verdade, aprender com isso? Né? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, tá todo mundo em casa, não, tem gente trabalhando, mas como que a gente vai discutir socialmente, economicamente? Então, nada mais será como antes. Já dizia aí a música, né, gravada por Milton Nascimento. Então, é um momento de parada, é um momento de reflexão, né? E aí, dentro dessas reflexões da biblioteconomia, eu acredito que a biblioteconomia, ela mata, né? A gente falava, que a biblioteconomia não mata, né? Quem mata é a área da saúde. Só que ela mata em qual sentido? De modo indireto. Pela falta de acesso à informação, pelo excesso de informação, pela desinformação, né? O momento que a gente está vivendo, necropolítica, é também efeito da desinformação, pelas fake news, né? Então, inclusive as fake news elas elegeram um presidentinho, né? Então, assim, isso tudo tem um efeito que é perverso, que é mortal, tem gente morrendo, né? E são milhares de pessoas morrendo, também passando aí pelo contexto da informação, tá? Aí eu destaco uma frase do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, com uma leve dor no coração, porque eu acho que a gente, bibliotecário, todos nós poderíamos ter também escrito sobre isso. O que ele vai falar? Abre aspas. A desinformação sobre o coronavírus pode ser mais contagioso que o próprio vírus. Isso
É verdade, né? Então, se a gente trabalha com informação, que a gente não trabalhe com todas as informações. Não é só a informação contida no livro. Então, é informação diante também dessa pandemia, né? E onde que a gente está localizando essa informação? Numa infodemia, né? Então, estamos vivendo um excesso de informação sobre o assunto que requer ainda mais competência para lidar com tanta informação. Informação, desinformação, falta de informação, né? Então, tem de tudo, mas é uma questão para a gente incorporar, inclusive nas bibliotecas, tá? Não é só para a gente ficar falando que trabalha com informação, é para mobilizar esse trabalho com a informação. Para quem sabe, a valorização da biblioteca ser um serviço essencial, né? Para isso, os bibliotecários precisam ser o quê? Essenciais na vida dos usuários. Os bibliotecários precisam conhecer a comunidade dos seus usuários. Eu estou falando o que é óbvio, mas vem para reforçar mesmo, né? Saber, inclusive, o que os usuários precisam, né, em termos aí da disseminação seletiva funcionar, mesmo com a biblioteca fechada, o que eu poderia mandar para o meu usuário. Mas aí eu pergunto para vocês, bibliotecários, futuros bibliotecários, né? Quem realiza na prática o estudo de usuários? Então, é um momento da gente colocar também exercícios que a gente aprende, né, nos cursos de biblioteconomia. E com a biblioteca fechada, como manter esse contato com o usuário, né? Bibliotecários sabem responder se os usuários têm acesso a computador e à internet, né? Então, inclusive para o próprio curso de biblioteconomia, cabe também uma reflexão para nós professores, né? Porque eu vi muita gente, muito professor, não do meu departamento, mas de outros, querendo que continuasse o seminário à distância. Mas espera aí, gente, não é um momento da gente refletir, né, sobre a educação à distância, porque a gente não tem dado de quantos alunos têm acesso a computador, à internet, né? E aí, só abri um parênteses, teve um professor de uma outra universidade que falou, mas todo mundo tem celular. Aí eu parei e pensei, então você é substituível por um celular, né? Não eu. Eu não compactuo com dar aula por meio do celular. Então, assim, as coisas têm que ser mais refletidas, tá? Então, voltando aqui ao tema da biblioteconomia, então essa relação com o usuário garante, inclusive, a própria manutenção da biblioteca como espaço de conhecimento e de aprendizagem. Voltando ao conceito lá do David Lenz. O bibliotecário, então, precisa ter em mente que ele faz parte da comunidade em que vive. O bibliotecário não é um sujeito isolado socialmente. A biblioteca não é uma instituição neutra, ela produz efeitos para o bem e para o mal. Temos essa responsabilidade de ajudar, então, os usuários a acessar, apropriar a informação de modo a modificar a vida de cada um, porque a vida de cada um importa, né? Então, a biblioteca funciona sem bibliotecários, assim, sinto lhe informar, mas é claro e óbvio que será subutilizada, né? Porque uma boa biblioteca depende justamente de um excelente bibliotecário, profissional da informação, gestor de conteúdo, da informação, como queiram chamar o bibliotecário. Embora eu prefira chamar esse bibliotecário com muito orgulho de bibliotecário, tá? Então, esse deveria assumir um papel de protagonista junto com os profissionais da saúde. Digo isso porque a informação, mais uma vez, ela deve ser mobilizada para tomada de decisão, ela faz parte do nosso discurso como objeto de estudo, ela faz parte das atividades do bibliotecário. E a gente também tem um bibliotecário clínico, né? Então, assim, precisamos, o meu apontamento aqui, o meu despertar, eu quero que todos se unam à classe para reflexão e para publicação também de atividades que estão sendo realizadas nesse momento, né? A gente fala muito da importância da profissão, mas a gente precisa demonstrar o que a gente está fazendo, né? A gente precisa demonstrar para a sociedade a importância do bibliotecário, mesmo com bibliotecas fechadas, tá? Então, as bibliotecas estão fechadas, e aí a pergunta, né? Isso importa para os usuários? Então, é algo que a gente tem que refletir também e aproximar cada vez mais deles. Dentro dessa pandemia, fora da pandemia, tá?
Também não estou falando que as bibliotecas deveriam ficar abertas nesse momento, mas é importante refletir sobre essa condição, porque uma vez fechada, a biblioteca também, e eu falo isso porque agora eu moro no Rio Grande do Norte, vejo uma biblioteca fechada há anos, uma biblioteca pública, e pouca mobilização da sociedade como um todo para que essa biblioteca abra, né? Então, não é uma luta como a gente deveria, como a gente gostaria que fosse, da própria comunidade em acessar os bens culturais, né? E daqui a um tempo, os historiadores vão ver que a gente assinou mais manifestos do que pegou livro na biblioteca, porque todo dia eu acredito que vocês estejam aí recebendo um tanto de manifesto para assinar. Tá, dito isso, então, eu acho que a gente tem, de fato, as tecnologias ao nosso favor, as tecnologias de informação e comunicação, mas será que a gente consegue, então, atender a todos, né? Já que nossa instituição é social, ela é pública, então a gente vai continuar atendendo apenas uma camada privilegiada? Será que é possível a gente fazer essa conversão de todos os serviços e produtos usando as tecnologias? Né? Porque esse momento foi nenhum convite, né? Assim, foi, olha, como que a gente vai continuar atendendo aos nossos usuários com as bibliotecas fechadas, tá? Então, eu desenvolvi aqui para vocês algumas reflexões. Eu tenho mais perguntas, na verdade, do que resposta, tá? E esse momento nos levou a pensar sobre a comunicação científica, né, do acesso aberto a todos, acesso a dados de pesquisa, a publicação, periódico, base de dados, né? Várias bibliotecas divulgaram aí acesso aberto das bases que são pagas, mas aí a gente tem que lembrar também que essas bases de dados e periódicos abertos, elas fazem parte das grandes editoras. Elas fazem parte daquela indústria da informação, né? E será que depois, quando essa pandemia acabar, as bases de dados vão continuar abertas? Não, né? Assim, a gente sabe que não. Então, é uma discussão que a gente tem que continuar fazendo do acesso aberto e dos efeitos desse acesso aberto. Dentro desse momento, será que a gente pode se questionar quanto a uma aceleração, então, das citações, né, com essa produção aberta em tempos desse Covid? Vai haver um descentramento aí, então, do Ocidente para o Oriente, do ponto de vista econômico? Eu acho que é uma certeza, né? Assim, a China como uma tendência agora aí do século XXI para frente. Mas e do ponto de vista aí da publicação, dessa discussão do acesso aberto, né? Como que vai ser, então, Oriente, Ocidente, como que vai ser daqui para frente? Não tenho todas as respostas, fica aí também o questionamento. Quanto ao serviço de referência, acho que no Brasil a gente fracassou quanto aos serviços virtuais, tá? Via chat, são poucas as bibliotecas que utilizam mais o e-mail, né? Mas a gente tem outras modalidades de fazer o serviço de referência, né? É uma forma de comunicar com o usuário. Será que a gente não vai retomar também essa discussão do serviço de referência virtual, que era uma febre, né? Mas que acabou também sendo esquecido? Então é um momento para a gente trazer tudo à tona de novo. O desenvolvimento de coleções, por exemplo, né? Nós vamos falar de novo da importância de desenvolver coleções, recursos eletrônicos, e-book, né? Como que vai ser a verba para esse material, para compra, assinatura desse material eletrônico, porque provavelmente vai haver outras pandemias. A biblioteca, se fechar de novo, a gente vai ter insumo, a gente vai ter, né, livros para oferecer, né, que sejam importantes aí para a minha comunidade, para os meus usuários. Quanto ao setor de circulação, por exemplo, qual que é a reflexão? A questão dos livros devolvidos, né? Então, a gente já sabe aí, tem pesquisa que já foi divulgada, que o vírus resiste às superfícies físicas, né? Papelão, plástico. Como que a gente vai proceder, então, com essa devolução? Quais são as estratégias de limpeza? E aí, a sua equipe tem limpeza, né, de biblioteca? A gente vai treinar, né, para receber esses livros? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. A gente fala muito sobre competência e informação. Então, mais uma vez, da gente não só falar, mas a gente também aplicar os programas de
efetivos de competência em informação. Competência em informação crítica, digital. Então, não adianta também a gente liberar periódico e bases de dados, sendo que a pessoa não sabe fazer uma busca e agora ela vai aprender como, né? Então, assim, serviço de referência entrando em cena. Vamos lá ensinar a fazer pesquisa booleana. Então, é um grande desafio, está tudo articulado, né? O mundo é globalizado e os nossos problemas nas bibliotecas também deveriam ser pensados não de forma setorial, mas de forma articulada. Os serviços de extensão das bibliotecas, né, estão sendo feitos, eles poderiam ser feitos diante de bibliotecas fechadas? Eu vi que fora, em algumas bibliotecas, sim. Há muitos bibliotecários contando história, indicando leitura, e eu não vi muito no país, tá, essa contação de história como uma ação institucional das bibliotecas. Mas eu sei também que não é uma culpa só do bibliotecário, o brasileiro não lê. Então, como uma forma de minimizar um pouco o baixo índice de leitura literária, eu tenho adotado nas disciplinas que cada aluno, ao final, leve um livro de literatura que esteja lendo para a gente articular uma discussão. É uma forma de incentivar também a leitura desde a graduação, tá? Então, é interessante e importante a gente discutir sobre também os serviços de extensão. O bibliotecário também, ele tem que criar conteúdo, não basta apenas organizar, né? Se a gente está falando, então, dessa biblioteconomia social, crítica, então a gente tem que criar conteúdo. Mas a gente pode aproveitar esse momento de bibliotecas fechadas também, do teletrabalho, para organizar, né? Organizar os catálogos, os repositórios, as bases de dados, aproveitando que o usuário não vai estar lá, né, do nosso lado, a gente está, né, quem tem possibilidade de computador em casa, poderia muito bem organizar as consistências, né, do catálogo. Então, se fizerem isso, registrem, publiquem. Eu acho que a gente tem que refletir o que a gente está fazendo nesse momento. E isso tem que ser o quê? Divulgado, tá? Então, como uma forma, inclusive, de conhecer um pouco mais sobre a rotina aí das bibliotecas desse contexto, eu e a professora Nancy, né, aí do Departamento de Ciência da Informação, acredito que ela esteja aí também ouvindo, a gente pensou num questionário, na verdade ele já foi enviado para algumas bibliotecas universitárias, para a gente identificar justamente como as bibliotecas universitárias brasileiras estão funcionando, tá? E aí a gente precisa, então, pensar mais do que estender o prazo de empréstimo, né, das bibliotecas diante desse contexto. A gente precisa sair da biblioteca pelo meio virtual, utilizando as tecnologias. Como já dizia o Ranganatha, né? Então, se a biblioteca é um organismo em crescimento, então cabe a nós também pensar nesse momento de bibliotecas fechadas, porque teletrabalho não é para ficar ninguém também sem fazer nada, né? Eu sei que o momento é ruim, cada um também tem a sua rotina ali, os seus problemas em decorrência disso, mas aí da gente pensar. Peraí que Débora tá. Eu vou falar então, eu selecionei algumas iniciativas, tá? Que eu fiz esse levantamento aí desde domingo. Então, o que eu percebi? Tem um periódico chamado É o Profissional que abriu uma convocatória especial, né, para esse tema do Covid-19. Então, temos que publicar as nossas experiências laborais, as nossas reflexões, porque de onde que vocês acham que vem o paradigma custodial e pós-custodial? As leis de Ranganatha é da experiência, é do olhar, é da vivência, né? Então, é muito importante a gente retomar, inclusive, a discussão de uma epistemologia da biblioteconomia, das bibliotecas, tá? Então, publiquem, registrem aí as demandas dos usuários, consigam perceber de modo sistemático qual que é a demanda deles. Dentro aí das experiências brasileiras, a FEBAB, ela criou um arquivo colaborativo chamado Informação em Quarentena, onde então todo mundo ali pode colaborar, né? O que as bibliotecas estão fazendo. E aí, no item Boas Práticas, eu só vi 2 links, por isso, mais uma vez, a importância, né, da gente divulgar as nossas boas práticas.
No Brasil, a gente tem um projeto também coordenado pela bibliotecária e professora Cristiane Galvão, que chama Fale com o Doutor Risadinha, que, segundo ela, recebeu mais de 10 mil acessos no último mês, respondendo a dúvidas baseadas, com resposta, na verdade, oriundas de busca baseada em evidência. Então, é muito importante, né, esse contato com a sociedade, com a comunidade. Segundo ela, a Cristiane, ela falou que teve pergunta do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da China. Então, é um projeto muito interessante. Fale com o Doutor Risadinha. Tem o grupo de profissionais em informação e documentação jurídica do Rio de Janeiro, com site com informações atualizadas. O IBICT criou um repertório de fonte de informação científica de livre acesso. As bibliotecas universitárias, né, elas disponibilizaram as fontes de acesso aberto, mas uma que me chamou a atenção foi do UNB, que colocou as perguntas e respostas, né, o FAQ, ali de modo bem didático, acho que eram 12 perguntas, além deles terem um serviço de referência virtual ali, efetivo, né? Então eu achei bastante interessante. A Biblioteca de Santa Catarina tem uma comissão permanente de análise de conteúdo, de informação, mas diante desse contexto eles criaram também a comissão, né, relacionada com o Covid. Cielo, também dentro dessas ações aí brasileiras, está recebendo pré-print de manuscritos sobre o Covid, então muito interessante. O Conselho Federal de Biblioteconomia divulgou uma nota oficial, articulando o juramento com esse momento também, né, o nosso juramento, que fala que a gente deve preservar o cunho liberal e humanista da profissão. Então, eles foram muito felizes nessa nota oficial, assim como outros conselhos também têm divulgado informação. Vi meme, eu gostei da Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça, que fica em São Paulo, e aí eles colocaram: quando me perguntam se estou sentindo falta da biblioteca, aí o autor do filme, do filme Poço, que aí acho que não é um filme que está na moda, do Netflix, que fala óbvio. Aí está escrito lá, óbvio. Eu achei interessante, porque mostra aí que as bibliotecas estão ligadas, os bibliotecários estão ligados, né? Tem podcast também do professor Fábio, com a equipe dele da UFPE, debatendo iniciativa Economia Solidária, com o tema No Meu Bairro Tem. Achei bastante interessante. O Rafael, bibliotecário da Câmara, vai falar amanhã, né? Então, acredito que ele também vai tocar nesse assunto, né? Do que a biblioteca, onde que ele está vinculado, o que está fazendo. Então, é importante a gente conhecer, né? Não se esgota a minha pesquisa, mas eu senti falta de mais, tá? De mais divulgação relacionada a isso. Vou só citar também rapidamente algumas outras ações internacionais. A ALA emitiu, então, uma declaração. A gente teve, no dia 13 de março de 2020, a Colisão Internacional de Consórcios de Bibliotecas também com uma declaração sobre a pandemia. No dia 27 de março, teve outra declaração a favor do conhecimento aberto e sustentável, também achei muito interessante. Teve um fórum virtual, gente, com quase 2 horas, no dia 31 de março, está gravado, está disponível no YouTube. Pode também entrar no site o site chama Infotecários, né? Assim como também o Universo Aberto, que é uma iniciativa de uma biblioteca da Espanha, acho que é do Julia, bibliotecário. Ele tem divulgado também bastante informação sobre o que as bibliotecas estão fazendo. Na Espanha, eu vi a Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde também trabalhando com esse acesso seletivo, reunindo informação sobre o Covid, inclusive com as hashtags Juntos para Ajudar-te, Ajuda a Biblioteca. Então, isso também das hashtags sendo utilizadas daria outra publicação, outra reflexão aí como tema de pesquisa no mestrado, doutorado. Fica a dica, né, de levar problemas atuais aí para os programas de pós-graduação. Bibliotecas, a Biblioteca Pública de Navarra criou um aplicativo onde se encontram os recursos digitais, mas também tem um projeto muito legal que é de contação de história de bibliotecários, que chama Biblioteca nas Ondas. Biblioteca de Seattle, já estou terminando, enviou uma nota muito sensível, informativa, falando também da importância da biblioteca, diferente um pouco das notas brasileiras,
que são mais burocráticas, assim. A nota de Seattle, eu vou ler só rapidamente o primeiro parágrafo. Olha como que ela é mais amigável, né? E não assim, bibliotecas fecharam as portas. Então, abre aspas. Seja você estudante, proprietário de uma pequena empresa, profissional recém-desempregado ou alojado de maneira insegura, a biblioteca está trabalhando duro para estar aqui para você de diferentes formas e de maneiras criativas. Estamos alçando novos parceiros comunitários em educação e aqueles que atendem as populações mais vulneráveis para garantir que estamos atendendo às suas necessidades nesse período sem precedentes. A nota continua, ela é um pouco extensa, mas é uma nota aí que ela vai a todo parágrafo mostrando a importância do bibliotecário e da biblioteca. Inclusive, eles estenderam o prazo do empréstimo da internet, do hotspots, que eles emprestam. No Brasil eu não vi muito isso, o empréstimo disso, né? Então é algo que a gente tem que pensar numa sociedade que nem todos têm acesso à internet. O que as bibliotecas podem fazer? Tem muita coisa que as bibliotecas públicas de fora da Espanha têm feito e têm divulgado, não tem como eu esgotar aqui tudo, né? Então, na verdade, foi mostrada umas pinceladas o meu objetivo. E aí, quanto ao título o tema, então, da minha fala, né? Bibliotecas contemporâneas ou mais do mesmo? Eu acho que cabe cada um de vocês, bibliotecários, futuros bibliotecários, refletirem se vocês estão sendo contemporâneos, né? Se vocês estão conseguindo ver a escuridão à volta de vocês e refletirem para o futuro, ou se vocês estão sendo mais do mesmo, transportando meros serviços, né? Fazendo renovação de livro como se fosse ali um favor para o usuário, abrindo as bases de dados que nem são as bibliotecas que estão abrindo, são as editoras, né, que vão fechar, o que então a gente está fazendo. Então é mais para vocês refletirem se vocês estão sendo contemporâneos ou mais do mesmo. Caberia também perguntar para os usuários. 3 perguntas aqui que eu escrevi para vocês. O que os usuários esperam nesse momento de quarentena? Perguntem para eles, né? Então, aproveita para fazer uma pesquisa aí de modo sistemático. Quais os serviços e produtos seriam mais interessantes para eles nesse momento de quarentena? O que o bibliotecário pode fazer para ajudar na rotina diária dessa pessoa que está dentro de casa, sabe? Porque quem já foi bibliotecário de referência como eu, sabe que bibliotecário de referência faz até às vezes um pouco de psicólogo. Às vezes a pessoa está querendo manter a conversa diária, entendeu? Então, assim, vamos ser sensíveis a esse momento com todos, tá? Então, eu espero aí que esse momento seja de reflexão e de ação, né? É sem precedentes na história, essa pandemia, mas não é a primeira, não vai ser a última, reforçando, e para a gente não ser pego desprevenido, né? Como a gente foi, inclusive por falta de política pública, né? Tivemos que fechar as bibliotecas às pressas. Isso não é culpa do bibliotecário, é culpa do governo, né? E de falta de informação, porque já se sabia dessa pandemia, né? Desse vírus. Ele não é novo, surgiu, né? Nem foi criado no laboratório, tá? Lembrando aí. Então, gente, cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares, cuidem dos nossos, né? Porque vivemos aí num país globalizado para o bem e para o mal, tá? Quem tiver mais ações, boas ações, né? Porque às vezes eu não tive acesso, né? Não deu tempo de fazer também uma pesquisa exaustiva e também não teria tempo por causa do vídeo. Manda aí, compartilha, escreve aí, que vai ser um prazer a gente discutir isso aí, tá? Bibliotecas aí, vamos ser contemporâneas, para além do nosso tempo. Beleza? Obrigada, professora. Eu acho que, assim, as suas questões foram muito pontuadas. Acho que muitas coisas que você falou a gente nem estava lembrando, a gente não estava pensando, por às vezes ser tão automático. Chegaram algumas perguntas no box que a gente já tinha aberto e também aqui nos comentários durante a sua fala. Eu até estou vendo aqui da Daniela, que é a revista que eu citei primeiro, ela está falando que a revista é paga. Sim, infelizmente, né? O acesso aberto, ele, né? Também tem essa revista que não é de acesso aberto.
Mas então, e a gente? E os nossos periódicos aqui, da biblioteconomia, da ciência da informação no país? Cadê fazendo as chamadas? Né? Cadê instigando a gente publicar? Um Então, número serve especial, né? como uma dica, como um exemplo, né? Então serviu para a gente pensar. Vamos, então, fazer um volume especial? Eu vou tentar fazer algumas perguntas no restante do tempo da live, e aí qualquer coisa a gente faz uma segunda live para terminar de responder, tá bom? Beleza. Na sua opinião, esses adjetivos que buscam qualificar essa outra biblioteconomia, diferente de uma velha, são necessários? Isso não revela uma incapacidade do profissional de arcar com o caráter social de sua área e de sua atuação? Boa pergunta. Olha, do ponto de vista teórico e epistemológico, eu acho que é muito bem-vindo, porque é uma reflexão, né? A biblioteconomia, ela é social, ela é uma ciência social, mas a gente precisou justamente botar o dedo na ferida. E a gente faz isso como? Refletindo, publicando, trazendo esses inúmeros termos. Isso não significa que o curso vai mudar de nome. Isso não significa que vai ter um impacto prático, né? Mas essa discussão, eu acho que ela é muito bem-vinda, ela tem que ser feita. Então, eu acho que isso não depõe contra em nada a biblioteconomia, mas demonstra que a biblioteconomia ela tem sido ainda, infelizmente, muito conservadora, elitista. Agora, assim, eu formei não tem muito tempo. E a minha formação, eu não passei por um debate tão forte dos instrumentos como eu tenho visto a gente fazendo aqui no departamento. A gente, né, os professores criticando aí a CDD, CDU, os instrumentos, pesquisas de mestrado, doutorado, discutindo isso. Então, é um momento muito fértil. Então, acho que vale a pena a gente discutir do ponto de vista... Acho que só reforça a epistemologia da biblioteconomia, que foi apagada, foi silenciada, né, com um discurso aí da ciência da informação, mas isso é uma outra história, uma tese, inclusive, Outra lá! e vai ter os defensores, né? Então, eu acho que é bem-vindo, eu acho que não tem problema nenhum e só reforça aí mesmo uma discussão da biblioteconomia. Você concorda que os discursos contemporâneos da área enfatizam sobretudo o papel social da biblioteconomia? Se sim, o que falta para esse discurso passar para a prática profissional? E aí eu vou fazer uma outra junto, que elas são parecidas. Pode falar sobre a necessidade e a importância do pensamento crítico e da atuação política nas práticas do bibliotecário? Essas perguntas são boas, né? Aqui, do ponto de vista, se a gente fizesse um levantamento da literatura da área, é uma minoria, viu, que tem discutido do ponto de vista social. Então, assim, a gente se identifica, tem professores, um movimento recente de apresentação de trabalho nessa direção, mas se a gente for fazer um estudo bibliométrico de tudo que a biblioteconomia e ciência da informação vem produzindo, a discussão social ainda não é uma maioria, ela é uma minoria. A gente vai ter o quê? Estudo de caso, a gente vai ter estudo empírico, como ali a publicação predominante, né? Então, assim, não que os estudos de caso, os estudos empíricos não sejam importantes, mas acabam que eles são muito constatatórios, né? Então, a literatura da biblioteconomia, ela não foi plenamente modificada, a formação do aluno não foi plenamente modificada. Então, o que falta para mudar? Eu acho que o bibliotecário de hoje, né, assim, vocês, olha aí a Débora, né, tá aí um movimento interessante que partiu de aluno, isso antes seria impossível. Então, as mudanças também estão sendo muito rápidas. E eu acho que assim, a nova geração, todo o corpo docente, eu acho que também, pelo menos aqui no meu departamento, tem se preocupado em justamente formar esse bibliotecário ativo, proativo. A gente fala o tempo inteiro que não dá para ser como era anteriormente, que não é para ficar atrás do computador, que é para você conversar com o seu usuário, né? Para você, de fato, fazer uma biblioteconomia que seja social. O que é ser social? É justamente trazer toda essa reflexão teórica
para a prática. O que o Marx já dizia, a praxis, né? Paulo Freire. Então, falta, inclusive, trazer para o curso de biblioteconomia essa literatura crítica, né? Discutir isso em sala de aula. Isso não está sendo feito, mas é um movimento que já começou. Né? E assim, não é também somente do ponto de vista da biblioteconomia, eu acho que todas as áreas, elas já estão criticando, né? Acho que todo mundo já, de uma certa forma, já acordou, porque os serviços eram excludentes, assim, né? Não só na biblioteconomia, mas a gente também, nos últimos tempos, tem ganhado aí mais voz e tem impactado, inclusive, nas práticas, mas ainda está muito além do desejado, do esperado, né? Por isso que a gente tem que falar de biblioteconomia social. Então, quando isso for normal, natural e não mais exceção, talvez não tenha importância nenhuma a gente falar social, crítica, progressista, política, porque isso não vai ficar, assim, óbvio, mas ainda não é óbvio, né? Então, ainda estamos longe disso, tá? Então, precisamos ainda de um outro perfil, né? De bibliotecários, de bibliotecas. Eu acho que esse momento da pandemia mostrou também, assim, as bibliotecas brasileiras acabaram não oferecendo tantos serviços como faz de modo tradicional, né? Então, acho que eu já respondi a pergunta, né? Esse negócio mesmo do próprio curso, vide aqui a mudança curricular que eles queriam fazer na UFMG, né? Que acho E que tomou vocês se uma grande mobilizaram. proporção. Sim, não, olha que a gente não tem uma diferença de idade muito grande, mas olha como é que muda o perfil, né, do alunado e tem mudado de forma mais rápida. Vocês se manifestaram, né? Anteriormente, eu acho que na minha formação, isso a gente nem sabia, eu acho que o currículo estava sendo mudado, entendeu? Então, assim, é, eu acredito muito na biblioteconomia, assim, ainda mais daqui para frente, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu acho que a gente já mostrou que as bibliotecas, se elas ficarem do jeito que estão, infelizmente, quando elas fecharem, ninguém vai reclamar a favor delas, né? Nós não vamos botar fogo em carro, porque esse não é o perfil do brasileiro, como é na França, né? Que bota fogo lá nos pneus, a gente não vai fazer isso. Então, por isso que a gente precisa aí aproximar e mostrar cada vez mais a importância da biblioteca, do bibliotecário. Vou fazer só mais uma pergunta aqui, porque os meninos estão falando que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, e aí depois eu vou fechar a live e abrir outra, tá? Ah. Quais são as necessidades e os desafios dos currículos de biblioteconomia? Você acredita que no pós-pandemia os currículos vão sofrer alterações para preparar o futuro bibliotecário para uma situação assim? Boa pergunta. O currículo não vai mudar de um dia para o outro, mas eu acho que é um momento, ele nos leva a refletir sobre a importância de trazer ainda mais as questões econômicas e políticas, até porque a informação ela passa por esse viés, né? A informação é um ente isolado, né, do contexto. Também é porque isso é complicado. Tem que mudar, não é só o currículo, mas como vai ser ensinado, porque você pode criar uma disciplina e ainda continuar ensinando ela de modo tradicional, lendo os mesmos autores, né? Então precisa, eu não sei se o caminho, a gente pode dar nome para as coisas, como biblioteconomia social, crítica progressista, mas se a gente não ir para a prática, se a gente não mudar, então, a forma de ensinar, a forma como os bibliotecários, e também assim, bibliotecário que já formou, também não tem como botar a conta somente no currículo, porque eu também já ouvi muito bibliotecário, eu não tive essa disciplina. Ô, meu querido, mas você é um ser maior de idade, então corra atrás, entendeu? Então, assim, é importante também do bibliotecário chamar para ele essa discussão, né? Não depositem a toda a fé no currículo, porque o currículo não muda de uma hora para outra, não é só uma questão de nome, de inclusão, de disciplina no currículo, é mais do que isso. Né? Então, a gente que está em sala de aula, a gente forma ali 40, né? Tem 40 alunos. Mas
os 40 alunos vão ser proativos? Não adianta, a gente está dando ali a mesma aula, então assim, é de cada um, né? É de cada um trazer essa discussão do social, do econômico, do político para si, para justamente mudar a sua comunidade, a sua sociedade. Porque senão a gente vai ficar mudando também eternamente, né? A biblioteconomia não é social, então assim, não estamos dentro das ciências sociais. É claro que os currículos, de alguma maneira, discutem isso, né? Também não é para ser sazonal, né? Opa, aconteceu um problema, vamos assim, dá para inserir isso nas disciplinas já existentes, né? Então, por exemplo, eu dou fundamentos, eu dou biblioteca pública, eu dou história das bibliotecas, dá em todas essas unidades, em todas essas disciplinas, para discutir isso, né? Assim também quem trabalha com organização, não acabei de dar a ideia aí, vai trabalhar com a hashtag, né? Que tá tendo um tanto aí. Então, acho que dá, né? Acho que mudar o currículo é uma coisa mais extrema que tem que ser avaliada com calma, né? Prof, eu vou fechar essa live e aí vou abrir outra. Pode Então ser? tá. Pode. Pessoal que está assistindo, eu vou fechar essa live, vou abrir outra rapidinho. Logo, logo a gente está aqui para a gente conseguir salvar essa live, tá bom? Beleza. Podem voltar, viu, gente? Já volta. Galera, vou esperar vocês. Eu vou falar aqui porque por enquanto não tem ninguém, mas a iniciativa da professora Galvão, ela é maravilhosa mesmo, do Dr. Zadinha. Quem puder tá indo no site, ele tem um site bem interessante. Então, da gente tá, a professora entrou aqui. Ela. Lembrando, gente, que vocês podem indicar pessoas, tá bom? Que a gente vai estar fazendo contato para ter mais discussões, mais pontos de vista de forma nacional, de forma de diferentes áreas do conhecimento, né? De áreas da Bíblia. Esperando a professora responder aqui, gente. Já mandei o convite para ela. Acho que eu vou mandar o convite de novo. Isso, agora deu certo. Tá, beleza. Foi bom porque eu aproveitei no intervalo para ligar o ventilador, porque eu tô morrendo de calor aqui em Natal. Eu imagino. Vou continuar então, porque tem bastante pergunta, viu, professora? Tá, beleza. Eita, será que travou? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Então, eu vou fazer aqui, ó. Faltam as entidades de biblioteconomia que elaborem editais, chamadas públicas de ideias, projetos ou ações concretas de atuação dos bibliotecários contra o Covid. Você já viu algum edital desse tipo, convocando ideias de bibliotecários, feito por algumas das nossas instituições? IFLA, ALA, FEBAB. Quais outras atividades que o sistema CFB e CRB precisam fazer nesse contexto? Então, eu vi que a ALA, ela está bastante engajada nisso. A ALA é forte, inclusive, porque os bibliotecários se posicionam politicamente, eles estão envolvidos com temáticas contemporâneas, temáticas aí que fazem parte de uma agenda, inclusive a Agenda 2030. Olha, eu não vi, mas assim, como eu falei, eu montei essa fala de domingo para hoje, assim, eu não fiz um levantamento exaustivo, então eu tenho medo de responder e ter uma ação que às vezes eu não encontrei, né? Eu passei pelo site do Conselho Federal, pelos conselhos regionais, alguns, não foram todos, né? Porque, se não me engano, são 15 conselhos. A página da FEBAB, eu vi que eles fizeram esse documento, mas então, acho que caberia, sim,
pensar numa chamada para periódico, pensar em um evento, porque o efeito... aí, ó, o Jorge está respondendo. Então, eu acho que caberia também a gente divulgar isso, né? As chamadas. Eu estou convocando também, eu quero saber o que as outras bibliotecas estão fazendo, porque eu posso ter esquecido, posso não ter visto. Acho que é um momento da gente articular isso junto, né? Então, acho que dá para trabalhar com muita coisa. Os efeitos dessa pandemia não vão se esgotar quando terminar a pandemia, né? Então, a gente já sabe aí dos efeitos econômicos para anos. Então, acho que cabe a gente levar essa discussão para frente. Oi, Beleza? professor? Oi, escutou não? Oi, Débora. 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 Caiu, gente? Diga, Débora. Acho que agora voltou. Ah, tá, então tá. Não, então, esse momento também dessas conversas, né, dessa live, acho que é importante para isso. Nos comentários eu vi Janice também falando da a revista Link Chamando com edição especial. Então é fomentar isso, né? Eu acho que o papel e o contexto convoca isso. Então tem algumas iniciativas e talvez eu não tenha passado por todas, mas acho que é o momento da gente discutir. Tem gente que não está me vendo, eu escuto. Ah, tá, então beleza. Então é isso, eu acho que o momento do que não vai acabar, quando acabar a pandemia, a gente vai continuar discutindo isso. Pode fazer a outra pergunta? Pode, pode. Acho que até o Jorge estava falando aí das ações que a FEBAB fez, né? Quais estratégias podemos adotar para nos dar visibilidade enquanto profissionais e para dar visibilidade às nossas bibliotecas nesse período? Ó, nesse período que estamos fechados, a gente vai ter que utilizar as tecnologias de informação e comunicação, né? Vai ter que ser o WhatsApp, vai ter que ser o Facebook, vai ter que ser o Instagram, nós vamos ter que o YouTube, sei lá, nós vamos ter que utilizar esses recursos. Também não é de um dia para o outro. A gente também essa construção com a comunidade, ela não é imediata, assim, opa, criei o Facebook, então eu já estou fazendo a diferença na vida dessa pessoa. Não, é uma construção também. Então, esse contato, agora ele vai ter que ser virtual, mediado pelas tecnologias. Mas é preciso reforçar isso, criar laços aí mais efetivos e também menos virtuais depois, quando essa pandemia terminar. No momento é utilizar as tecnologias. E não é para ficar triste também, né? Porque assim, se o usuário, por exemplo, tem biblioteca que posta, e aí o usuário, são poucos que curtem, da comunidade 5 curtem. Isso é uma construção, né? Não é para um dia para o outro, né? Que o usuário vai amar a biblioteca, vai amar o bibliotecário, né? Então é uma construção. Acho que de médio e longo prazo, né? Então, mas a gente tem que começar, já começaram, né? Também. Mas esse momento serve para a gente reforçar aí o uso das tecnologias. Você enxerga algum papel para as mídias sociais da biblioteca? Acham que elas dizem além do marketing? Ah, sim. Tá.
você, utilizando as redes sociais, né, não é só para ficar também divulgando livro que chegou, quantos empréstimos foram feitos, ou falando bem da biblioteca, não sei, divulgando o serviço. Acho que dá para criar laços, acho que dá para utilizar aí. Vai depender da criatividade do bibliotecário. Acho que o bibliotecário do século XXI, o bibliotecário contemporâneo, ele tem que ser criativo. Ele pode ficar somente postando coisas sobre a biblioteca, mas ele pode utilizar isso a seu favor, para atrair também esse usuário, chegar perto do bibliotecário, que antes talvez ele não tivesse chegado. Então, tem como utilizar as redes sociais ali para além do marketing. O primeiro momento a gente precisa atrair, né? Então a gente vai fazer meme, né? Porque o brasileiro sabe fazer meme, né? Então a gente pode utilizar isso a nosso favor, mas também não ficar restrito ao marketing, né? Também. Pode fazer outro. Quais estratégias podemos adotar para... essa já foi. Qual o papel do desenvolvimento de habilidades informacionais nesse período? Você acredita que podem ser adotadas estratégias remotamente? Estratégias do que você me perdi aqui? Porque no teletrabalho, o meu gato está atrás aqui do meu celular, entendeu? Aí eu estava vendo o gatinho aqui chegando para dormir, então acabei me perdendo. Faz a pergunta de novo. Tá me ouvindo bem? Tô. Qual é o papel do desenvolvimento de habilidades informacionais nesse período? Você acredita que podem ser adotadas estratégias remotamente? Sim. Gente, acreditar, eu acredito em todo o potencial do bibliotecário, da biblioteca, né? Mas assim, também o bibliotecário, o usuário que não tinha facilidade em mexer com essas tecnologias, com as redes sociais, com o Facebook, com o Instagram, também não é para um dia para o outro, né? Então, isso também é uma construção. Mas não tem como a gente fechar os olhos para essas questões da tecnologia, porque o usuário ele faz uso. Então, se a gente também tem que atender o usuário em todas as modalidades, né? Porque a informação ela não está apenas no livro, então a gente também tem que acompanhar essa mudança. Mas também a gente pode fazer isso também com muito respeito. Por exemplo, se eu tenho uma equipe da biblioteca que eu sei que aquela pessoa não tem facilidade, ela por algum motivo tem um bloqueio. Vamos então identificar dentro da biblioteca quem tem mais facilidade. Vamos articular a competência de cada um dentro da biblioteca, porque a biblioteca é um todo complexo em que cada um né? Cada um tem uma personalidade, uma característica. Então, por exemplo, eu a vida inteira trabalhei no serviço de referência, né? Eu não me vi atrás do computador fazendo a catalogação. É claro que também o catalogador não deve ficar somente atrás do computador, mas assim, cada um tem como contribuir para o funcionamento, para o andamento da biblioteca. Se você não domina essas tecnologias, né, mas quer aprender, aproveite esse momento para aprender, porque incorporar depois na rotina da biblioteca. Então, eu acredito em todas as potencialidades, eu acho que o bibliotecário tem que ser criativo, a biblioteconomia ela tem que ser criativa, né? Então, se a gente está aí no século XXI, buscando aí olhar para o escuro e para o futuro, a gente vai ter que também que extrapolar as formas de marketing tradicional, extrapolar o serviço que a gente fazia, a gente vai ter que criar. Nessa criação, eu não sei se eu estou viajando, mas pensar é livre. Por exemplo, não tem os motoqueiros, né, que tem um aplicativo de entrega comida, né, o iFood. Por que a gente, não nesse momento agora, mas por que a gente não poderia, então, ter um aplicativo no celular para a pessoa pedir um livro? Pagar uma taxa, né? Então, assim, vamos pensar nisso, né? Tem pró, tem contra? Tem, como tudo na vida, né? Então, quem seriam esses usuários? Quais são as condições, né? Mas eu acho que caberia, a gente poderia fazer esse tipo de entrega de livro
né? A gente come e a gente também consome literatura, ou deveria consumir literatura. Então, acho que poderia, né? Eu acho que a gente tem que tentar sair do senso comum, do que a gente está fazendo, do que a gente aprende, né? É, vai ser no erro, vai ser no acerto, vai ser a gente, todo mundo como classe, junto nos eventos, discutindo. Quais ações, não só relacionadas à pandemia, públicas e as bibliotecas das universidades poderiam realizar para alcançar o público das periferias brasileiras? A biblioteca não trabalha com informação confiável, com informação verdadeira? Então, a gente poderia fazer essa disseminação aí dessa informação verídica para a comunidade. A gente poderia ter pensado em livros que atendessem a comunidade para além da comunidade universitária, né? Porque o sujeito ele não deveria só ler livros acadêmicos. A gente deveria também ter uma coleção de livros que atendessem aí a todos, independente ali de ser livros de estudo, né? Do que é o acervo das bibliotecas aí universitárias. Então, utilizando as redes sociais, usando o Instagram, inclusive, não citei há pouco o projeto aí da colega, professora da Cristiane, né? Ela está atendendo a mais de 1000 perguntas da comunidade. Então, é um projeto, tem um site, né? É um serviço de referência virtual para a área da saúde, né? Cadê os bibliotecários clínicos que trabalham nas bibliotecas aí universitárias? A gente também não deveria ler artigos, né? Não só acadêmicos, mas ler, acompanhar as mudanças. Não, a gente poderia, em vez de ficar também fazendo disseminação ali muito específica, disseminação que fosse de interesse para todos. Quem sabe a gente não retoma a discussão que foi muito presente ali na década de 80, no período de redemocratização das informações utilitárias. A biblioteca era um ponto de informação utilitária, onde você ia para procurar emprego, para ler o jornal, para saber onde que tinha posto de saúde. Então, um bibliotecário como aquela pessoa centrada que poderia te dar uma informação confiável. Então, assim, isso todos nós deveríamos fazer, né? E não somente ficar ali bitolados, se for o caso da biblioteca universitária. É possível pensar numa rede colaborativa para a formação de coleção de acervo digital nas bibliotecas, dada a questão dos consórcios de editora, às vezes não para contemplar todas as ciências? Sim, eu acho que quem aí também trabalha em biblioteca sabe que os consórcios, essas redes são muito bem-vindas, porque a gente já não tem dinheiro nem para comprar todos os livros, não tem espaço para todos os livros, né? Não tem também como organizar, catalogar, descrever todos os livros que a gente compra. Então, os consórcios, eles são algo que deveria ser retomado. Já discutimos muito sobre consórcio, redes, parceria, existem, né? Por exemplo, o Portal da CAPES é uma parceria aí das instituições de pesquisa, das universidades, né? Então, o governo federal paga para as universidades para a gente ter acesso. Então, é possível, sim, as bibliotecas se unirem tematicamente, ou pela especialidade, bibliotecas públicas, né? Ou pela tipologia melhor, né? Então, bibliotecas escolares, né? Então, nesse momento, o Maurício de Souza liberou as revistinhas. É muito utilizado em biblioteca escolar. Quem já trabalhou sabe, né? Então, a gente poderia se unir como, né, bibliotecários e fazer, sim, os consórcios ou por temáticas ou por tipologias. Isso é uma tendência. Nós não temos mais dinheiro e teremos ainda menos diante dessas pandemias, porque já tem estudos fora mostrando que a verba da universidade, que era para a biblioteca, ela foi comprometida, né? Porque o usuário parece que ainda tem medo de pedir, né? Ele tem medo de chegar, parece que a gente vai fazer um favor. Então, a gente precisa quebrar aí muitas barreiras ainda para chegar aí para o usuário, para mostrar que isso é um serviço, não é um favor.
Eu tenho como pedir um livro de outra biblioteca por e-mail, né? E o livro chega, assim como eu também já pedi daqui. Então, assim, essas parcerias já existem, mas elas precisam ser mais divulgadas. E não é também postar uma vez no Facebook. Eu vejo também algumas bibliotecas fazendo isso, postou uma vez. Mas tem que manter, porque às vezes o usuário não viu aquela postagem, né? Então, manter uma certa frequência. Acho que a gente tem que falar, inclusive, de política, né? Das redes sociais. Assim como a gente tem política de formação de desenvolvidos, né? Dessa realidade, por exemplo, de escola pública. Também tem que contextualizar. Né? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que está tendo aula à distância, 50 minutos. Mas isso é viável, entendeu? Assim, acho que um grande desafio, gente, que a gente tem agora daqui para frente, né? Que já foi posto, né? Mas a gente meio que não levou muito a sério, talvez porque, não vamos precisar. Mas a gente viu que precisa de novo voltar com essa discussão. Mas eu não tenho todas as respostas, né? Como que a gente vai fazer? Mas eu acho que nós temos sim que trazer essa discussão, né? Do menino ler o e-book, de usar as plataformas, até porque eles são nativos digitais. A gente está falando de biblioteca escolar, né? Eu, por exemplo, sou uma imigrante digital. Então, assim, esses meninos sabem mexer, mas é claro, mediado por um profissional, né? Então, assim, a gente também tem que aprender, a gente tem que ensinar, e também não vai ser de um dia para o outro, né? Mas eu acho que não tem como mais fugir dessa discussão. Mas fazer tudo com muita cautela, com muito respeito também, porque nem todo mundo tem facilidade. Eu acho que a gente também não pode se iludir achando que o mundo virtual ele vai ser 100% maravilhoso, que vai ser melhor do que o tradicional. Então, a gente tem que pensar, né? Eu ainda tenho um pouco medo do uso massivo das tecnologias, por exemplo, né? O teletrabalho. Por isso que a gente tem que mostrar que a gente está trabalhando. Pensa, do ponto de vista do Brasil, já há uma precarização do trabalho, né? O bibliotecário já pode ser contratado por hora. Imagina, então assim, o bibliotecário vai ser contratado para existe já a biblioteca virtual, né? Então, assim, a gente não vai transformar as bibliotecas tradicionais, as bibliotecas físicas, em virtuais, mas a gente vai trazer a tecnologia para o tradicional. Então, assim, é complexo, né? Não tem uma resposta definida para agora, mas também não tem como a gente fechar os olhos para essa tecnologia dentro das diferentes tipologias de biblioteca, né? Mas também não estou advogando a favor de todas as bibliotecas serem virtuais e eletrônicas, né? Longe de mim. Como disponibilizar informação de forma segura para a comunidade externa que não tem acesso aos recursos básicos? Como a gente vai divulgar informação segura é a gente tendo certeza de que a informação é segura, né? Lendo, não caindo na bobagem de achar que o que a gente viu no Facebook, o que a gente entrou ali no site é verdadeiro. Acho que a gente tem que fazer esse filtro e ter a certeza do que a gente está divulgando de forma correta. A gente precisa também aprender isso, né? A gente, por exemplo, não duvidaria de informação como a gente toda hora agora tem que ver, opa, peraí, deixa eu ler a fonte, deixa eu ler o autor, deixa eu ver qual é a intenção. A gente mesmo precisa, como cidadão, como bibliotecário, ter mais cuidado, acho que na forma de disseminação, né, da informação. Inclusive, para a gente falar, olha, divulgamos informação verídica, informação verdadeira, pode confiar. Isso vai partir do ser humano, não é a máquina, é a gente, de novo, olhando e lendo a informação, mexendo em várias fontes e mobilizando todas as competências lá em informação. Inclusive, eu acho que é um bom momento da gente praticar os programas de competência, né? Então, a gente fala muito da competência, mas vamos partir para a prática. Vamos começar com uma comunidade de usuários restrita. Vamos selecionar, olha o que eu penso, né? Fica aí a dica para vocês, bibliotecários.
coletem fake news, coletem informações aí sobre pandemia ou sobre qualquer outro tema e pede para eles avaliarem, né? E vão construindo junto com eles. Façam uma oficina disso. Eu acho que caberia dentro da biblioteca uma oficina de avaliação de fake news, né? De competência em informação. E aí também do ponto de vista aí digital, a gente vai aprender junto, né? Acho que ninguém tem ainda uma certeza. Acho que o momento também não é de certeza, né? Estamos mais na incerteza do que tudo. Mas é mobilizar, acho que é praticar, né? Pode tomar. Não, prof, acabaram as perguntas. Eu queria te agradecer de novo pela sua presença, por aceitar o nosso convite, porque a gente queria muito mesmo que você estivesse aqui. Todo mundo acho que absorveu tudo que você disse de uma forma completa. A gente vai discutir a biblioteconomia, a ciência da informação de uma forma diferente agora. Você foi muito indicada pelos seus alunos aí da FRN. Então, a gente queria, é bem isso mesmo, o nosso movimento é de tentar falar de uma biblioteconomia nacional, de que a gente não invisibilize conhecimentos que estão sendo feitos em estados que às vezes a gente não tem tanto acesso às publicações. Então, isso que você falou sobre o pessoal publicar as ações é muito importante, porque às vezes a gente fica numa cientificidade que a gente só se dá conta quando a gente lê numa revista acadêmica, num blog acadêmico. Queria te agradecer de novo. Acho que todo mundo que se não te conhecia começou a gostar de você. E quem gostava de você já está adorando ainda mais. Então, eu vou pedir para você dar umas palavras finais, se você quiser falar alguma coisa para os seus alunos que estão assistindo, tá? Para a gente poder encerrar a live também. Ô, Débora, obrigada aí pelas palavras finais. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que assim a gente conseguiu articular, trazer essa discussão, fomentar essa discussão sobre a importância das bibliotecas, né, contemporâneas. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. O contexto ele é complexo, ele nos convoca a refletir pilares tradicionais, 5 leis da biblioteconomia. Vamos pensar em outras leis, vamos pensar em outras teorias, outras epistemologias. Então, acho que o momento é muito fértil. A gente tem que olhar para a nossa realidade, para o nosso contexto, né? E a gente conseguir depreender aí teorias da biblioteconomia para o fortalecimento próprio da área, dos bibliotecários, que estão lá na linha de frente, estão lá na biblioteca. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão, né, para esse exercício da biblioteconomia social, porque a literatura ela está lá, né, materializada num artigo, mas a mobilização dessa literatura é com vocês, é com cada um no seu dia a dia, né? Então, eu acredito nessa geração, eu acredito em todos os alunos de biblioteconomia, já estão aí com o senso crítico apurado, já estão mobilizando, né? Inclusive esse evento. Outros eventos virão sobre essa discussão, sobre outras, né? Então, eu estou muito feliz, eu agradeço, eu te peço desculpa de não ter feito antes, mas aí outros problemas eu estava resolvendo, mas já resolvi, então eu já estou mais aí confortável, né? Confortável. Eu não vou abandonar esse assunto, eu gosto muito de estudar aí as bibliotecas, então também aí eu acho que a gente poderia todos que estão na biblioteca divulgarem o que estão fazendo, porque isso é material, inclusive, de pesquisa, de publicação. É o que eu vou coletar daqui para frente, né, de modo sistemático, o que as bibliotecas brasileiras fizeram. Então, eu não quero passar vergonha, né? Eu quero que todas as bibliotecas aí disseminem as boas práticas. A gente precisa falar isso, né? A gente precisa divulgar o que o outro está fazendo, o que a gente está fazendo para o outro ter ideia, e a gente consegue envolver todo mundo, né? Trazendo o usuário para dentro da biblioteca e com que nome for, porque seremos todos biblioteconomia, independente dos adjetivos. Mas a gente precisa reforçar, tendo em vista aí o lado conservador da biblioteconomia, isso a gente não pode negar, isso também faz parte da nossa história. E o bom da história é que ela está aberta, então a gente está escrevendo.
né? Então vamos escrever aí uma outra história da biblioteconomia. Acho que a gente precisa, a gente deve isso, né? A gente precisa corrigir aí todas as desigualdades, né? Sociais que assolam aí o nosso país, tá bom? Obrigada aí pelos alunos da UFRN que me indicaram e outros alunos aí, né? Débora, eu conheço da SCI, né? Como aluna, né? De graduação, a gente é de geração diferente, mas assim, seu rosto não é me estranho, né? Então fico feliz aí, eu vi que você já está na pós. Sigam também aí, quem quiser, não é obrigatório, o caminho da pós-graduação. E vocês têm aí um tanto de tema para pesquisar, viu, gente? Biblioteca é um universo sem fim, tá? E que precisa ser levado aí mais afinco aí pelos alunos, nos programas de pós, independente aí das tipologias. Vamos falar mais de biblioteca, porque a biblioteca é a única instituição que vem desde a antiguidade e não acabou, hein? Então não vamos deixar ela acabar agora. A gente está sempre mudando, né? A gente está sempre se renovando. Então, a gente tem uma instituição milenar aí que a gente precisa continuar justamente aí sendo relevante para a sociedade. Beleza? Obrigada de novo, professora. Acho que foi um prazer para todo mundo. Obrigada também a você que ficou assistindo a gente nessa segunda live, na primeira live. Vamos lembrar que amanhã tem o Rafael aqui falando do contexto dele na Biblioteca da Câmara, também às 18 horas. É um prazer receber todos vocês aqui, receber a professora Gabriele. Vou estar finalizando a live, viu, gente? E amanhã a gente se encontra às 18 horas. Obrigada de novo. Amanhã. Até amanhã, gente. Eu tô aqui assistindo tudo. Boa sorte. Tchau, gente. Espero vocês amanhã, viu? Lembrando que a referência que a professora Gabriele fez, a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom?